E aí pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje nós vamos tratar da elaboração de mapas quantitativos de pontos no software QGIS 2.18. E quando a gente fala da representação de dados de pontos de informações quantitativas, de acordo com a cartografia temática, a melhor variável visual é a variação de tamanho. Então os pontos vão ser representados com geometrias maiores e menores. No QGIS, a opção mais utilizada é a de classificação graduada, mas nós vamos discutir que essa não é a melhor forma, ou existem formas melhores para representar esses pontos. E aí hoje nós vamos abordar a representação com tamanho escalado e além ainda na questão da elaboração dos diagramas. O que é cada um desse tipo de gráfico? Na classificação graduada, nós temos dentro do nosso conjunto de dados intervalos definidos, e para cada definido é associado um tamanho de ponto. Então vocês podem ver que esse pontinho pequenininho ele está variando de 2.825 a 85.043. Não me interessa o que é esse valor, só vamos focar no número dele. E a desvantagem desse método é que ele pega um determinado intervalo de valores e ele coloca dentro de uma só classe. Então, quando eu tenho 2.800 ou 8.500, para essa representação vai ficar todo mundo com o mesmo tamanho, e indo até valores aí de 31.419. Então, a desvantagem da classificação graduada é que ela cria classes, como o próprio nome diz, e aí você perde a relação individual de cada um dos valores. Mas ela é muito simples de ser feita e a gente vai fazer daqui a pouquinho. Outra forma de se trabalhar é com o tamanho escalado. Nesse tipo de representação, de fato, nós temos cada ponto representado com um tamanho e esse tamanho está diretamente associado com a sua quantidade. Então, nós temos aqui alguns valores de referência: 10.000, 20.000, 30.000 e 40.000. Porém, cada um desses pontos que foram representados aqui tem o seu tamanho associado diretamente ao seu valor numérico. Se eu conseguir medir o diâmetro de cada feição dessa aqui, ou raio, e calcular a área desses círculos, eu consigo calcular exatamente a quantidade ou um valor muito próximo dessa quantidade. Eu não tenho agora uma classificação, eu não tenho agrupamento de valores diferentes em um só tamanho de ponto. Cada ponto tem um tamanho. Essa é a grande vantagem dessa reforma de representação e é o que atende perfeitamente às demandas da cartografia temática no uso da variável visual tamanho. E indo além no tamanho escalado, nós temos os diagramas, no qual eu consigo elaborar gráficos, a gente chama de gráficos de pizza ou gráficos de setores. Por exemplo, nesse caso aqui, já adiantando para vocês, são dados de população. Cada círculo está associado à população total e dentro dessa população eu tenho a proporção entre população urbana, que está em verde, e rural, em azul, em cada um desses pontos. Então, dentro dos pontos com variação de tamanho associada a dados quantitativos, ainda é possível elaborar esses gráficos de setores. E agora a gente vai executar cada um deles. Aqui eu já estou com o QGIS aberto, eu importei o arquivo e renomeei eles aqui na visualização. Na verdade, sempre é o mesmo arquivo, e eu dei um nome para cada método que nós vamos aplicar. A classificação graduada, nós vamos aqui nas propriedades, e na aba estilo, nós vamos selecionar aqui graduado. A coluna de atributos é a população total de 2010, T2010, e o método é tamanho. Eu consigo inserir o tamanho mínimo e máximo das minhas feições e tenho vários métodos de classificação. Ele vai pegar o conjunto de dados que eu tenho e vai distribuir, no caso aqui, em 5 classes. Clico em classificar, ele já gera as classes, os intervalos, consigo alterar os valores de legenda, consigo alterar a precisão desses dados, tá bom? De casas decimais para aparecer na legenda, e é um método muito simples. Se mandar aplicar, olha só, pontos com diferentes tamanhos associados. Só um minuto. Aí a gente abre e fecha aqui, ele atualiza o tamanho dos pontos. Então eu tenho diversos pontos, cada um dentro de uma classe com diferentes tamanhos. Aí agora melhorou a visualização.
Então esse aqui é muito simples, classificação graduada. Posso mudar o método de classificação, por exemplo, intervalo igual, agora eu vou colocar contagem igual, cada classe vai ter a mesma quantidade de pontos. Classifico, aplico, ok, olha só. Então nós temos uma nova classe, mas relembrando que os pontos com valores diferentes são colocados na mesma classe. Vejam que esses 3 pontos estão com o mesmo tamanho, porém dentro desse conjunto aqui eu tenho variações de 2.800 a 3.300. Nesse ponto maior aqui tem variação de 11.000 até 31.000. Todo esse conjunto de dados vai ser representado com o mesmo tamanho e isso causa uma interpretação errônea a respeito desses dados. Então vamos para o próximo, que é o tamanho escalado. Nas propriedades, de imediato a gente coloca sem simbologia, porque agora nós vamos trabalhar com diagramas. O tamanho escalado ele é editado dentro da opção diagramas, mas eu não preciso fazer dados setorizados. Eu consigo fazer só o tamanho, só o círculo ali. Então eu vou criar um gráfico de torta, mas nos atributos eu não adiciono nada ainda. Tenho a opção tamanho, que a priori está fixo, eu crio esse tamanho escalado. O atributo novamente, população total de 2010. Quando eu mando encontrar, ele já busca o valor máximo e associa um tamanho. Então, o valor de 31.419 vai ter um tamanho de 50. E a proporção vai ser calculada com relação à área. Eu posso calcular a proporção das geometrias com relação à área do círculo que vai representar esse dado ou com relação ao diâmetro do círculo que vai representar esse dado. Vou deixar como área. E caso eu tenha algum diagrama muito pequeno, que não seja possível expressar ou visualizar o raio dele, eu posso aumentar um pouquinho para que pontos muito pequenos sejam visíveis. Então o tamanho mínimo vai ser 1. Tá? Então os dados que ficariam muito pequenos vão ser representados com 1 milímetro. E aqui no tamanho 50. Ao aplicar, olha só, aparecem os tamanhos escalados, né, os círculos. E eu consigo alterar tanto o tamanho máximo, vou colocar 25, olha só, os dados. E também vou fazer o seguinte, eu vou colocar 40.000, que é um valor superior aos meus dados. Ele recalcula os tamanhos e eu preciso mostrar isso na legenda. Então, tamanho escalado, população total de 2010, valor máximo 40.000, tamanho 25 associado à área. Quando eu venho aqui em legenda, eu consigo mostrar entradas de legenda para o tamanho do diagrama. Aplico, ele aparece aqui na minha legenda. O símbolo a priori está vermelho, mas eu posso colocar ele com preenchimento transparente para que fique de fato igual ao tamanho escalado que foi representado. Aplicar, ok. Aparece tanto na legenda quanto na visualização dos dados. Ele dá esse aviso aqui porque ele fala que o diagrama não tem atributos, só tem o nosso tamanho escalado. Então cada ponto tem um tamanho agora, tá? Eu não tenho a classificação dos dados. É importante observar que vai sempre acontecer o seguinte. Olha só, vou ligar o diagrama que eu ainda não mexi. Observe que o tamanho escalado ele tem um deslocamento com relação ao ponto, tá? Para resolver esse deslocamento, volto aqui nas propriedades do diagrama. Posicionamento, ele está em torno do ponto. Agora eu coloco sobre o ponto. Ao aplicar, os dados vão ficar coincidindo com o ponto original. Então, essa é a representação de tamanho escalado para feições pontuais com dados quantitativos. Cada ponto agora tem um tamanho diretamente associado à quantidade que está sendo representada. E para o diagrama, eu já repeti as configurações que eu fiz a priori para o tamanho escalado. Agora eu vou preencher com os gráficos de setores ou de pizza, gráficos de torta, enfim. Na tabela de atributo do meu arquivo eu tenho o nome do município, tal, são municípios da mesorregião do leste goiano. E aí eu tenho as colunas de população, tenho população total,
população urbana, U_2010, e a população rural, R_2010. Nós vamos utilizar o R e o U do ano 2010. O tamanho está associado à população total de 2010. Então vamos lá novamente nas propriedades. Agora nós vamos adicionar atributos para o nosso diagrama. Eu vou pegar a população urbana, clico nesse botãozinho para adicionar, e a população rural, ambos de 2010, e mando adicionar. Consigo alterar o valor da legenda, então eu vou escrever aqui, ó, pop urbana. Aqui também vou colocar pop rural. Consigo alterar a cor, então população urbana, por exemplo, vou colocar um tom de amarelo. A rural vou colocar verde, associada ao campo e tal. Aplicar. Ok. Simplesmente ele já reproduziu os tamanhos de cada ponto, e dentro de cada um desses pontos ele tem a proporção entre população urbana e rural que ele calculou a partir dos dados que eu mostrei na tabela de atributos. Então estas são as três formas de representar dados quantitativos em modo de implantação pontual: classificação graduada, apenas o tamanho escalado e o diagrama que usa o tamanho escalado. Eu posso representar diagramas sem tamanho escalado, mas eu não estarei trabalhando com variável visual tamanho. E vale lembrar que essa elaboração de diagramas também pode ser utilizada para vetores do tipo polígono. Então, se você tiver os polígonos, por exemplo, dos limites municipais, você consegue visualizar o limite dos municípios e colocar a representação dos diagramas dentro de cada uma dessas regiões. Então, a partir de dados zonais, de polígonos, é possível implantar pontos com tamanhos diferenciados. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, um abraço, até o próximo vídeo.